assassinar Maegor no Trono de Ferro. Portanto, era fundamental que o rei Jaeliaeres se casasse e tivesse um filho o mais rápido possível. A questão de com quem o jovem rei poderia se casar era menos fácil de resolver. Lord Rogar, que era conhecido por ter pretensões de estender o poder do Trono de Ferro pelo Mar Estreito até Essos, sugeriu uma aliança com Tyros através do casamento de Jaeliaeres com a filha do Arconte, uma bonita garota de 15 anos que encantou a todos nas bodas com sua inteligência, jeito paquerador e cabelo azul esverdeado. Mas nisso sua senhoria encontrou oposição da própria esposa, a rainha Alissa. O povo de Westeros jamais aceitaria, como rainha, uma garota estrangeira com madeixas tingidas, argumentou ela, por mais lindo que o sotaque dela fosse. E os pios se oporiam ferozmente à garota, pois era de conhecimento comum que os Tioches não seguiam os Sete, mas idolatravam Lolor, o criador de padrões, o Trios de Três Cabeças e outros deuses estranhos. A preferência da rainha era procurar nas casas que surgiram em apoio a Aegon, o sem coroa na batalha sob o olho de Deus. Que Jaeliaeres se casasse com uma Vance, uma Corbray, uma Westerling ou uma Piper, disse ela. A lealdade devia ser recompensada, e ao fazer uma união dessas, o rei honraria a memória de Aegon e o valor dos que lutaram e morreram por ele. Foi o grande mestre Benifer quem falou mais alto contra tal decisão, observando que a sinceridade do compromisso deles com a paz, a reconciliação seria questionada se eles favorecessem os que lutaram por Aegon em detrimento dos que permaneceram com Maegor. Ele achava que uma escolha melhor seria uma filha de uma das grandes casas que pouco participaram ou não se envolveram nas batalhas entre tio e sobrinho, uma Tyrell, uma Igotover, uma Arryn. Com a mão do rei, a rainha regente e o grande mestre divergindo tanto, outros conselheiros viram a oportunidade para nomear suas candidatas. Prentice Tully, o juiz real, indicou uma irmã mais nova de sua esposa Lucinda, famosa por sua devoção. Essa escolha agradaria a fé. Daemon Velaryon, o senhor almirante, sugeriu que Jaeliaeres devia se casar com a viúva rainha Elinor, da casa Costane. Que forma melhor de mostrar que os apoiadores de Maegor tinham sido perdoados do que tomar uma das noivas de preto dele como rainha, talvez até adotando os 3 filhos do seu primeiro casamento? A fertilidade comprovada da rainha Elinor era outro ponto a favor dela, argumentou ele. Lord Celtigar tinha 2 filhas solteiras e era sabido que tinha oferecido a Maegor a escolha de uma das duas. Agora, ofereceu as mesmas garotas novamente para Jaeliaeres. Lord Baratheon não queria saber disso. Já vi suas filhas, disse Rogar para Celtigar. Elas não têm queixo, nem tetas, nem bom senso. A rainha regente e seus conselheiros discutiram a questão do casamento do rei repetidamente ao longo de uma fase da lua, mas não chegaram nem perto de um consenso. O próprio Jaeliaeres não tinha conhecimento desses debates. Sobre isso a rainha Alissa e o Lord Rogar concordavam. Embora Jaeliaeres pudesse ser sábio para a idade, ele ainda era um garoto, guiado pelos desejos de um garoto, desejos que de forma alguma podiam suplantar o bem do reino. A rainha Alissa em particular não tinha dúvida alguma sobre quem seu filho elegeria para se casar, se a escolha fosse dele, sua filha mais nova, irmã dele, a princesa Alysanne. Os Targaryen casavam irmão e irmã havia séculos, claro, e Jaeliaeres e Alysanne cresceram esperando se casar, assim como acontecerá com seus irmãos mais velhos, Aegon e Rhaena. Além disso, Alysanne era apenas 2 anos mais nova do que o irmão, e os dois sempre foram próximos, com afeição e respeito fortes um pelo outro. O pai deles, o rei Aenys, certamente desejaria que eles se casassem, e houve uma época em que esse também seria o desejo da mãe deles. Mas os horrores testemunhados desde a morte do marido persuadiram a rainha Alissa a pensar diferente. Embora os filhos do guerreiro e os pobres irmãos tivessem sido debandados e declarados como insurgentes, muitos antigos membros das 2 ordens continuavam espalhados pelo reino, e podiam muito bem empunhar suas espadas outra vez, se provocados. A rainha regente temia a ira deles, pois tinha lembranças vívidas de tudo o que havia acontecido a seu filho Aegon e sua filha Rhaena quando o casamento deles foi anunciado. Não podemos percorrer esse caminho novamente. Há indícios de que ela tenha dito isso mais de uma vez.
Nessa decisão ela foi apoiada pelo mais novo membro da corte, o septão Mateus dos mais devotos, que tinha permanecido em Porto Real quando o Alto Septão e o resto da Irmandade voltaram para Vila Velha. Um homem gigantesco, tão famoso por sua corpulência quanto pela magnificência de suas vestes, Mateus alegava descender dos reis jardineiros de antigamente, que já haviam governado a campina de seu trono em Jardim de Cima. Muitos viam como quase certa a escolha dele para ser o próximo Alto Septão. O ocupante atual da posição sagrada, de quem o septão Lua escarneceu chamando de Alto Lambibotas, era cauteloso e amável, e havia pouco perigo, ou mesmo nenhum de qualquer casamento ser denunciado por Vila Velha, desde que ele continuasse a falar pelo 7 de sua posição no septo estrelado. Mas o pai dos fiéis não era um homem jovem. A viagem até Porto Real para celebrar o casamento dourado quase acabou com ele, diziam. Se coubesse a mim vestir o manto dele, sua graça sem dúvida teria meu apoio em qualquer escolha que fizesse, garantiu o septão Mateus para a rainha regente e seus conselheiros, mas nem todos da minha irmandade têm essa inclinação, e, ouso dizer, há outros luas por aí. Considerando tudo o que ocorreu, casar irmão e irmã nessa conjuntura pareceria uma afronta atroz para os devotos, e temo pelo que poderia acontecer. Com a apreensão da rainha confirmada, Rogar Baratheon e os outros senhores deixaram de lado todas as considerações da princesa Lissane como noiva do irmão Jaeliaeres. A princesa tinha 13 anos e havia comemorado recentemente seu primeiro florescimento, e por isso achava-se desejável casá-la o mais rápido possível. Embora ainda dividido em relação a um casamento adequado para o rei, o conselho escolheu rapidamente um par para a princesa. Ela se casaria no 7º dia do ano novo com Oberyn Baratheon, o mais jovem dos irmãos de Lord Rogar. Assim foi decidido pela rainha regente e pela mão do rei e por seus senhores conselheiros e orientadores. Mas como tantos arranjos ao longo das eras, o plano logo foi arruinado, pois eles subestimaram gravemente o desejo e a determinação da própria Alysanne Targaryen e do jovem rei Jaeliaeres. Ainda não havia sido feito nenhum anúncio do noivado de Alysanne, então não se sabe como a informação sobre a decisão chegou aos ouvidos dela. O grande mestre Benifer desconfiava de algum servo, pois muitos entraram e saíram enquanto os senhores debatiam no solar da rainha. Lord Rogar desconfiava de Daemon Velaryon, o senhor almirante, um homem orgulhoso, pode ter acreditado que os Baratheons estavam se erguendo além de sua posição na esperança de tirar dos senhores da Mará o posto de segunda casa do reino. Anos depois, quando esses eventos tinham virado lenda, a plebe dizia que ratos nas paredes haviam ouvido os senhores conversando e correram até a princesa com a notícia. Não há registro do que Alysanne Targaryen disse ou pensou quando soube que seria casada com um rapaz 10 anos mais velho, que ela mal conhecia e, se for possível acreditar em rumores, de quem não gostava. Nós só sabemos o que ela fez. Outra garota poderia ter chorado, ou tido um ataque de fúria, ou ter corrido para fazer súplicas à mãe. Em muitas canções tristes, donzelas forçadas a se casar contra a vontade se jogam de torres altas para a morte. A princesa Alysanne não fez nenhuma dessas coisas. Ela foi diretamente falar com Jaeliaeres. O jovem rei ficou tão insatisfeito quanto a irmã com a notícia. Também vão fazer planos de casamento para mim, não tenho dúvida. Deduziu ele na mesma hora. Como a irmã, Jaeliaeres não perdeu tempo com repreensões, recriminações nem apelos. Ele agiu. Convocou a guarda real, e deu a ordem de zarparem imediatamente para a Pedra do Dragão, onde os encontraria em pouco tempo. Vocês juraram suas espadas e sua obediência a mim, ele lembrou aos 7. Lembrem-se desse voto e não falem nada sobre a minha partida. Naquela noite, sob o manto da escuridão, o rei Jaeliaeres e a princesa Alysanne montaram em seus dragões, Vermitor e Asa Prata, e partiram da Fortaleza Vermelha para a antiga cidadela Targaryen abaixo de Monte Dragão. Supostamente as primeiras palavras que o jovem rei disse ao pousar foram: preciso de um septão. O rei, com razão, não confiava no septão Mateus, que teria traído os planos deles, mas o septo de Pedra do Dragão ficava aos cuidados de um velho chamado Oswick, que conhecia Jaeliaeres e Alysanne desde que nasceram, e os instruiu nos mistérios dos 7 durante a infância. Quando mais jovem, o septão
Septão Oswic foi sacerdote do rei Aenes, e quando o garoto serviu como noviço na corte da rainha Rhaenys, ele estava mais do que familiarizado com a tradição dos Targaryen de casamento entre irmãos e quando soube da ordem do rei, concordou na mesma hora. A guarda real chegou de Porto Real de Galé alguns dias depois. Na manhã seguinte, quando o sol nasceu, Jaehaerys Targaryen, o primeiro de seu nome, tomou como esposa sua irmã Alysanne no grande pátio de Pedra do Dragão, perante os olhos dos deuses, dos homens e dos dragões. O Septão Oswic celebrou os ritos de casamento. Embora a voz do velho estivesse fraca e trêmula, nenhuma parte da cerimônia foi negligenciada. Os 7 cavaleiros da guarda real foram testemunhas da união, os mantos brancos balançando ao vento. A guarnição e os servos do castelo também assistiram, junto com boa parte do povo do vilarejo pesqueiro abaixo da grandiosa muralha de barragem de Pedra do Dragão. Houve uma festa modesta depois da cerimônia, e muitos brindes foram feitos à saúde do menino rei e de sua nova rainha. Depois, Jaehaerys e Alysanne se recolheram aos aposentos em que Aegon, o Conquistador, tinha dormido com sua irmã Rhaenys, mas considerando a juventude da noiva não houve cerimônia de núpcias e o casamento não foi consumado. Essa decisão acabou sendo de grande importância quando Lord Rogar e a rainha Alyssa chegaram tardiamente de Porto Real em uma galé de guerra, acompanhados de 12 cavaleiros, 40 homens de armas, do Septão Mateus e do grande mestre Benifer, cujas cartas nos dão o relato mais completo do que se sucedeu. Jaehaerys e Alysanne se encontraram com eles dentro dos portões do castelo, de mãos dadas. Dizem que a rainha Alyssa chorou quando os viu. Suas crianças tolas, disse ela. Vocês não sabem o que fizeram. Em seguida, o Septão Mateus falou, a voz trovejante quando ele repreendeu o rei e a rainha, e profetizou que aquela abominação voltaria a mergulhar toda a Westeros em guerra. Vão amaldiçoar seu incesto da marca de Dorne até a muralha, e todo filho piedoso da mãe e do pai vai denunciar vocês como os pecadores que são. O rosto do Septão ficou vermelho e inchado enquanto ele falava conta. Benifer, a saliva jorrando de seus lábios. Jaehaerys, o conciliador, é com justiça homenageado nos anais dos 7 reinos, por seu comportamento calmo, e temperamento mais calmo ainda, mas que nenhum homem pense que o fogo dos Targaryen não ardia nas suas veias. Ele demonstrou isso naquele momento. Quando o Septão Mateus enfim fez uma pausa para respirar, o rei disse, aceito a repreensão de sua graça, minha mãe, mas não de você. Segure a língua, seu gordo. Se mais uma palavra sair de seus lábios, vou mandar costurá-los. O Septão Mateus não falou mais nada. Lord Rogar não se intimidou com tanta facilidade. Direto ao ponto, ele só perguntou se o casamento tinha sido consumado. Diga a verdade, sua graça. Houve consumação? Ela não é mais uma donzela? Não, respondeu o rei. Ela é nova demais. Ao ouvir isso, Lord Rogar sorriu. Que bom, vocês não estão casados. Ele se virou para os cavaleiros que os acompanharam de Porto Real. Separem essas crianças, gentilmente se puderem. Escoltem a princesa até a Torre do Dragão Marinho e a mantenham lá. Sua graça vai nos acompanhar de volta à Fortaleza Vermelha. Mas quando os homens dele se adiantaram, os 7 cavaleiros da guarda real de Jaehaerys avançaram e puxaram as espadas. Não se aproximem, avisou Sor Giles Morrigen. Qualquer homem que colocar a mão no nosso rei ou na nossa rainha morre hoje. Lord Rogar ficou consternado. Embainhem a espada e se afastem, ordenou ele. Vocês esqueceram? Eu sou a mão do rei. Sim, respondeu o velho Sazedo, mas nós somos a guarda real, não a guarda da mão, e é o rapaz que ocupa o trono, não você. Rogar Baratheon se irritou com as palavras de Sor Sangood e respondeu, vocês são 7. Tenho meia centena de espadas comigo. Uma palavra minha e eles cortarão vocês em pedaços. Eles podem nos matar, respondeu o jovem Patê, o galinhola, brandindo a lança, mas você será o primeiro a morrer, senhor, dou minha palavra quanto a isso. O que teria acontecido depois, nenhum homem pode dizer, se a rainha Alyssa não tivesse escolhido aquele momento para falar. Já vi mortes suficientes, disse ela. Assim como todos nós. Guardem as espadas, sors. O que está feito, e agora nós todos vamos ter que viver com isso. Que os deuses tenham misericórdia do reino. Ela se virou para os filhos. Nós vamos em paz.
que nenhum homem fale sobre o que aconteceu aqui hoje. Como quiser, mãe. O rei Jael Aeres puxou a irmã para mais perto e passou o braço em volta dela. Mas não pense que conseguirá desfazer este casamento. Somos um agora, e nem os deuses nem os homens vão nos separar. Nunca, afirmou sua esposa. Me enviem para os confins da terra, e me casem com o rei de Mossove, ou com o senhor do deserto cinzento, mas a prata sempre me trará de volta para Jael Aeres. E com isso ela ficou nas pontas dos pés, aproximando o rosto até o do rei, e ele a beijou intensamente nos lábios enquanto todos olhavam. Quando a mão e a rainha regente partiram, o rei e sua jovem esposa fecharam os portões do castelo, e voltaram para seus aposentos. Pedra do Dragão seria o refúgio e residência deles pelo resto da minoridade de Jael Aeres. Está escrito que o jovem rei e a jovem rainha raramente se separavam na época e compartilhavam todas as refeições. Conversavam até tarde da noite sobre os dias de infância e sobre os desafios à frente se misturavam com o povo da ilha nas tavernas do porto, liam um para o outro. Os com capas de couro que eles encontraram na biblioteca do castelo, tinham aulas com os mestres de Pedra do Dragão, pois ainda temos muito a aprender. Alysanne supostamente lembrou ao marido, rezavam com o septão Oswick. Eles também voavam juntos, em volta do Monte Dragão e muitas vezes indo até Derivamarca. Se podemos acreditar nas histórias dos criados, o rei e sua nova rainha dormiam nus e compartilhavam muitos beijos longos e duradouros, à mesa e na cama e em muitos outros momentos ao longo do dia, mas sem consumar sua união. Mais 1 ano e meio se passaria até que Jael Aeres e Alysanne finalmente se unissem como homem e mulher. Sempre que senhores e membros do conselho viajavam até Pedra do Dragão para se consultarem com o jovem rei, como faziam de tempos em tempos, Jael Aeres os recebia na sala da mesa pintada, onde o avô dele uma vez planejou a conquista de Westeros, sempre com Alysanne ao lado. Aegon não tinha segredos para Rhaenys e Visenya, e não tenho nenhum. Para Alysanne, disse ele. Embora fosse possível que não houvesse segredos entre eles durante aqueles dias luminosos no começo do casamento, a união em si permaneceu em segredo para boa parte de Westeros. No retorno para Porto Real, Lord Rogar instruiu todos que os acompanharam à Pedra do Dragão a não dizerem nada sobre o que tinha acontecido lá se desejassem manter suas línguas. Também não houve nenhum anúncio feito ao reino. Quando o Septão Mateus tentou enviar notícia da união para o Alto Septão, e para o mais devoto de Vila Velha, o grande mestre Benifer queimou a carta em vez de enviar um corvo por ordens da mão. O senhor de Ponta Tempestade queria tempo. Com raiva do desrespeito que achava que o rei havia tido com ele e pouco acostumado com derrotas, Rogar Baratheon continuou determinado a encontrar uma forma de separar Jael Aeres e Alysanne. Enquanto o casamento continuasse sem ser consumado, ele acreditava que ainda havia chance. Era melhor manter o casamento em segredo, para que pudesse ser desfeito sem que ninguém soubesse. A rainha Alyssa também queria tempo, mas por um motivo diferente. O que está feito, ela dissera nos portões de Pedra do Dragão, e nisso acreditava, mas as lembranças do derramamento de sangue, e do caos que sucedeu ao casamento de seu outro filho, e sua outra filha ainda assombravam suas noites, e a rainha regente estava desesperada para encontrar alguma forma de garantir que a história não se repetiria. Enquanto isso, ela e seu marido ainda tinham um reino para governar durante quase 1 ano, até Jael Aeres chegar ao 16º dia do seu nome, e tomar o poder nas próprias mãos. E assim ficaram as questões em Westeros, quando o ano das 3 noivas chegou ao fim, e cedeu lugar a um novo ano, o 50º desde a conquista de Aegon. Ou foi assim que o confronto no portão de Pedra do Dragão foi descrito pelo grande mestre Benifer, que estava lá, e testemunhou tudo. Daquele dia até hoje, a história é favorita das donzelas apaixonadas de seus escudeiros por todos os 7 reinos. E muitos bardos cantaram sobre o valor da guarda real, 7 homens de manto branco que enfrentaram meia centena. Mas todas essas histórias ignoram a presença da guarnição do castelo. Esses registros da forma como chegaram a nós indicam que 20 arqueiros e a mesma quantidade de guardas estavam posicionados em Pedra do Dragão na ocasião, sob o comando de Sor Mehel Bollock e seus filhos Alyn e Howard.
qual era a lealdade deles na ocasião e que papel eles teriam desempenhado em qualquer conflito jamais será sabido. Mas sugerir que os 7 do rei estavam sozinhos talvez seja presumir demais.